Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Deus abençoe todos vocês que me ouvem. É muita alegria estarem aqui comigo diariamente para que nós possamos partilhar o pão. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão e o texto de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o guerreiro Marcos, capítulo 5, guerreiro e evangelista Marcos, capítulo 5, a partir do verso 36 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Diz assim: Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e muita lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus. Somente até aqui para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Irmãos, essa é a odisseia de Jairo, se assim eu posso dizer. Sim, uma jornada de fé, uma caminhada que ele vivenciou e experimentou na pele momentos, creio eu, de bastante aflição, bastante abatimento da alma, bastante, perturbação. Afinal, os pais não estão preparados para enterrar os seus filhos. A ordem natural da coisa é que aconteça exatamente ao contrário. E nesse contexto ele foi procurar. Os versículos anteriores mostram que Jairo foi procurar Jesus, talvez porque tivesse ouvido Jesus falado que todo aquele que lhe impunha a mão eram curados. E naquele momento a filha dele estava doente. E nós sabemos que há transferência tanto de vida como de morte, como mostra o Antigo Testamento na questão do sacrifício dos animais para o perdão dos pecados. Sim, há transferência de vida e de morte. Ele viu que Jesus carregava vida dentro dele e pediu que lhe tocasse a mão. Só que no meio do caminho, Jesus encontrou, na verdade, a mulher do fluxo do sangue encontrou Jesus e ele parou. E nesse meio tempo, a menina morreu. Jairo talvez tivesse passado um momento de desconsolo da alma, sim, uma desconsolação total, talvez esteja inconsolável. E é muito difícil quando nós vemos Jesus fazer milagres para outros, enquanto o nosso parece que vai ficando cada vez pior, não é verdade? Nesse contexto quero trazer, porque a partir daquele momento chegaram alguns homens dando uma notícia ruim para Jairo, e foi justamente onde eu comecei a mensagem, onde Jesus conversa com Jairo novamente. Fala: Jesus, porém, ouviu essas palavras, versículo 36, e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. O que Jesus está dizendo, irmão? Que ele não deve se deixar dominar pelo medo, que ele não deve se mover pelo medo. O fato de Jesus dar a palavra para Jairo: vamos até lá, ele já tinha uma palavra, ele já tinha uma segurança, e nós devemos nos mover pela palavra, devemos nos mover por fé. Aqui Jesus está corrigindo justamente dentro do processo de Jairo a fé dele. Sim, sim, porque a verdade é que ele experimentaria um milagre, e talvez o primeiro de cunho muito sobrenatural feito pelo Senhor Jesus. A mulher experimentou a cura, mas ele experimentaria a ressurreição. Ele já tinha uma palavra, então ele deve se mover por fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo fala que nós não nos movemos por vista, mas nós nos movemos por fé. E nós percebemos Jairo, apesar de tudo, silencioso. Jairo era o principal da sinagoga. A palavra continua falando: Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago
Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Irmãos, nesse momento, é um momento em que as aflições começam a tomar conta do nosso coração, nós vemos a separação, ou seja, a consagração. Deus separa da multidão, irmão, todo aquele que Ele chama, todo aquele que tem um chamado. Deus separa, irmão, Deus separa as pessoas. Então eu estou pregando aqui para pessoas que viram, pessoas que teoricamente confiavam saindo da sua vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que achavam que tinham muitos amigos quando na verdade não tinham quase nenhum. Pessoas de confiança traindo. É Jesus tirando, irmão. Pessoas até mesmo dentro da própria família que nós tínhamos expectativas grandiosas sobre aquelas pessoas que talvez tomassem até o lugar de Jesus no nosso coração, fossem os nossos ídolos. E nós percebemos que não é nada daquilo, aquelas pessoas não podem nos ajudar no nosso problema. Em Lucas 12, versículo 51, Jesus diz: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a divisão. Logicamente, a paz que ele está falando aqui, se referindo, é a paz exterior, irmão. Tem dois tipos de paz, a interior e a exterior. A interior, mesmo diante de toda a tribulação, João 14, 27 fala que ele deixa a paz dele. Agora, a exterior, e ele está falando de guerras e conflitos, e ele usa exemplos até dentro da própria casa, acontecerá. E é Jesus, irmãos, que nos separa da multidão. É Jesus que nos tira da multidão. Por quê? Porque a multidão, irmão, ela traz má notícia. A multidão, ela mina a nossa fé. É nós que somos responsáveis por crer na palavra, e a palavra ela é personalizada. Tem palavras que estão já aqui na Bíblia que servem para todas, como por exemplo essa: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, pequeno rebanho, apenas creia. Essa palavra é para todo mundo, mas tem as palavras que servem de propósito, de cunho pessoal, a qual o Senhor trabalha de forma personalizada em nós, produzindo em nós salvação para nós, para nossa família, para nossa vizinhança, para nossa cidade, para nossa comunidade, para nossa nação, que é a história que Ele está produzindo em nós. E é essa que nós somos responsáveis por crer. Então Deus começa a separar pessoas que minam a nossa fé, que dão palavras contrárias a tudo aquilo. Nós perceberemos que nós mesmos nem queremos, nós mesmos por nossa própria conta vamos perceber depois de um tempo que nós devemos justamente excluir. Mas para cada multidão que o Senhor exclui, tem um Pedro, um João e um Tiago. Tem pessoas que são homens e mulheres de fé que vão andar conosco. Olha, a palavra fala: quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus vê o grande tumulto, com muito choro e lamentação. Irmãos, Jesus sabe exatamente o que vai encontrar. Quando nós aceitamos Ele, quando nós vamos atrás dele, é justamente como Jairo. Tem um problema, tem algo que nós não conseguimos resolver. Talvez Jairo, como a mulher do fluxo de sangue, procurou médicos, talvez procurou os líderes da sinagoga, e tudo em vão. E é justamente o problema que nos conduz ao propósito. Eu quero repetir isso. É justamente o problema que nos conduz ao problema. O teu problema, meu irmão, o teu problema, minha irmã, a tua agonia, a tua angústia, aquilo que você tem enfrentado, que tem provocado dentro do seu coração bastante agitação, tumulto é agitação, está te levando justamente direto ao propósito. E Jesus sabe o que vai encontrar dentro da nossa casa. Jesus sabe o que tem dentro da nossa casa. Olha, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu grande tumulto, com muito choro. Eu gosto quando Marcos relaciona, porque ele faz questão de trazer nessa parte, chamar Jairo de um líder da sinagoga. Porque as pessoas demonstram realmente muita emoção, talvez numa tentativa de demonstrar prestígio, de demonstrar uma honra ao líder da sinagoga, com muito choro e com muita lamentação. Mas Deus sabe exatamente o que vai encontrar. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Mas ele não vai se contentar. O Senhor, ele vai tirar tudo aquilo que é problema na nossa vida, irmãos. Então vamos para a sequência do texto, porque quando Jesus está batendo na porta, é justamente junto com o problema. Nós percebemos que somente em Jesus temos a solução. E olha o que Jesus fala: então entrou e perguntou.
Por que todo esse tumulto e choro? E justamente aquilo que as perguntas de Deus revelam a grandeza de Deus, e as nossas perguntas para Ele revelam a nossa pequenez. Eu sempre falo isso, porque Jesus mesmo dá a resposta. Ele fala assim, ó, a criança não morreu, está dormindo. E o que Jesus está falando, meu irmão? Que o problema é temporário. Sabe, quando ele entra dentro da nossa casa, ele começa o confronto. A pergunta que Jesus nos dá confronta. Começa o confronto para mostrar que a realidade de agora, meu irmão, é temporária. Dormir é temporário. A morte, e aí é uma porta da qual nós teremos a transição para a vida eterna ou para a morte eterna. E por isso o propósito é um encontro com o Mestre, por isso o propósito é um milagre, por isso o propósito é algo que transcende justamente aquilo do que nós podemos fazer. Se Jairo pudesse, como líder da sinagoga, creio que de muitas posses, talvez um homem influente e rico, conhecesse toda a cidade, tenho certeza que já teria resolvido o problema, não é verdade? Mas isso aqui mostra, meu irmão, que o problema é temporário, então a nossa postura de fé deve ser a mesma, e ela permanecerá, a postura é a mesma, e ela permanecerá. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. A tribulação é temporária, mas a glória é eterna. A dúvida e todo o caminho de dor e todo aquele caminho de adversidade que nós enfrentamos é temporário, mas a promessa, quando nós vivenciarmos, e o propósito é eterno. Então precisamos compreender e seguir adiante. Olha, o que acontece é seguir. A palavra fala, a multidão riu de Jesus. Riram do mestre, irmão. Riram do mestre. Dá para entender isso? Riram do mestre. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o lugar, para o quarto onde ela estava deitada. Olha, ele primeiro separou de uma multidão que minava a fé. Agora essa multidão que estava chorando, irmão, começou a rir do mestre. Percebe? Então a multidão que está dentro da casa costuma ser uma multidão mais íntima. Costuma ser pessoas mais perto, pessoas que até trazem para nós certo prestígio, mas normalmente carregam um fingimento. Quando nós nos colocamos rumo ao propósito, eu já ouvi isso demais, irmão. Isso não vai dar certo, isso não é para você, isso não vai acontecer, você está ficando louco, sabe? Riem, zombam e até tratam com deboche, muitas vezes, as pessoas mais íntimas. Agora, é impressionante, porque Jesus começa a tirar tudo, realmente, irmão, que nos atrapalha. Até mesmo as nossas convicções, mediante as pessoas mais perto, mudam, irmão. Nós começamos a perceber que tudo que nós precisamos está nele, sabe, realmente nele. Então Jesus começa a tirar ele, a palavra fala que porém ele fez sair, e é ele, é uma ação dele, de Jesus, irmão, ele começa a fazer, porque talvez nós não tenhamos força, não é verdade? Talvez nós não tenhamos, e a ação que Jesus está promovendo dentro do nosso coração, automaticamente, irmãos, vai provocar uma repulsa, até mesmo perto das pessoas que estão perto de nós, não acredite. Mas Jesus começa a tirar perto de tudo que nós trabalhamos para levar eles para o quarto, ou seja, para nos levar a um lugar mais íntimo com Ele. A um lugar mais íntimo com Ele, meu irmão. É essa intimidade que nós devemos buscar, a intimidade da presença de Deus. A intimidade, sabe, daquele que realmente, de fato, tem a condição de resolver o nosso problema. Quero ler com vocês Salmo 73, versículo 1. Ele fala, ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E Jairo enfrentava exatamente aquilo, irmãos. A menina tinha morrido. Era uma terra onde não havia vida, e ele levou a vida justamente ao lugar do problema, ao lugar aonde estava aquilo que causava aflição. E eu quero te dizer, meu irmão, leve Jesus
para o lugar da sua aflição. Fique mais íntimo dele. Eu quero repetir isso. Leve Jesus para o lugar da sua aflição. Leve Jesus para onde você não vê saída. Fique mais íntimo de Jesus. Sabe? Mostre a sua intimidade. Se rasgue diante do Jesus. Olha o que a palavra fala. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. Eu amo essa parte, Jesus. Irmão, por quê? O que causa aflição para nós, Deus segura pela mão. Olha, eu quero repetir. O que causa aflição para nós, o que causava aflição para Jairo era a morte da menina. Jesus segurou ela pela mão. Então, o que causa aflição para nós, Jesus segura pela mão para conduzir a aflição ao lugar de vida, ao lugar que está morto, ao lugar de vida, meu irmão. Deus começa a reestabelecer tudo na nossa vida. Sabe, a intenção dele é justamente trazer vida. João 10:10 fala, eu vim para que tenham vida e plenitude de vida. Deus tem plenitude de vida para você, meu irmão. Deus tem plenitude de vida para você, meu irmão. E quando Jesus chega dentro do lugar, na origem do problema, lembra que eu falei que Apocalipse 3:20, eu entrarei e cearei com vocês, mas ele vai querer levar para o quarto, para o lugar de intimidade, para o lugar aonde está o problema. Ele vai tratar o problema. Ele vai tratar aquilo que traz aflição, ele vai tratar aquilo que traz angústia. Jesus sabe exatamente quem conduziu o Jairo, Pedro, Tiago, todo mundo que estava lá, a mãe da menina, foi Jesus. Nós percebemos uma condução de Jesus geral no problema, totalmente no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Ele não perdeu no controle da sua vida, meu irmão. Tudo que você tem passado está exatamente debaixo da autoridade que Jesus tem. Eu quero ler com vocês Sofonias, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte, ela fala assim, ó, pois o Senhor seu Deus está com vocês, e ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, terão gritos de alegria. Meu irmão, minha irmã, você vai vibrar de alegria na presença do Senhor, quando ele conduzir aquilo que é o problema de um lugar de aflição, de um lugar de morte, para um lugar de júbilo e alegria. Então não tenha medo, apenas creia. Olha o que a palavra fala. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. E aqui eu quero já conduzir para o final, meu irmão, da ministração. Quero dizer que o choro, às vezes ele pode durar uma noite. Às vezes ele dura um pouco mais, uma noite é um tempo. Mas a alegria vem pela manhã e fala de um estado eterno, ou seja, o choro pode durar dias, meses e talvez anos, mas a alegria, ela vem, é o que o Senhor promete. Jesus vai trocar o choro por admiração de todo mundo que está vendo. Jesus vai trocar a lágrima que escorre pelo teu rosto hoje por um sorriso. Jesus vai trocar tudo aquilo que te aflige por admiração. Olha o que Isaías fala sobre o ministério profético do Senhor Jesus. Eu amo esse versículo de paixão e ele me dá, meu irmão, esperança. Em Isaías capítulo 61, no versículo 2 e 3 diz assim, ó. Isso são palavras do ministério profético dele. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que nosso Deus vingará dos nossos inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festas em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar toda a sua glória. Então haverá, meu irmão, louvor no lugar das cinzas, haverá sim alegria no lugar aonde é lágrimas hoje, haverá vida no lugar aonde é morte. Vida de Deus fluirá sobre a tua vida. Eu quero profetizar, vida de Deus fluirá sobre a sua vida. Meu Deus, meu irmão, não pare, porque as coisas ficaram, sabe, mais escuras. Parece que as trevas têm tentado
invadiu o coração e parece que as pessoas que estavam ali para ajudar só pioram a situação. Não pare. Deus tem propósito em tudo que você está passando, meu irmão. Deus tem propósito, minha irmã, em tudo que você está passando. E chegará esse momento aonde as pessoas verão e acreditarão. Mas eu quero deixar aqui uma instrução final, porque o Senhor Jesus fala, Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Existem milagres, irmãos, que Deus vai fazer no meio da multidão, mas existem outros que Ele vai fazer no íntimo, que Ele vai fazer é só você e Deus, ou talvez algumas pessoas mais íntimas, pessoas que Ele selecionou. O plano é dele, o propósito é dele, a promessa é dele. Então é nós que devemos obedecer. Mas o que eu quero te falar, continue obedecendo depois que o milagre acontecer, para que tudo vá bem. Eu quero repetir isso, continue obedecendo para que não venha voltar ao estado anterior. Naquele momento ali, Jesus deveria manter o seu ministério em segredo, não era a hora ainda dele aparecer, de atrair grandes multidões, e deu a ordem para Jairo e a mulher cuidar do milagre, que é a menina, dar alimento. Cuidar do milagre, muitas vezes vai ser assim, então continue obedecendo, sabe? Continue obedecendo, nós já não somos mais as pessoas. Quero terminar aqui com essa instrução clara, trazendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que o apóstolo, o versículo 14, meu irmão, Pedro fala assim, ó, sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. E Pedro e o apóstolo João fala em 1 de João, capítulo 5, versículo 3, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Não contar a ninguém e alimentar um milagre, irmão. Eu não sei o que ele tem mandado você fazer, mas eu sei que o fardo do Senhor, ele sempre é suave e leve. Então continue obedecendo, porque a obediência ao Senhor gera frutos. Em Deuteronômio 5:3 ele fala, se vocês tivessem a disposição de obedecer, tudo lhe ocorreria bem com você e com a sua descendência. E Isaías capítulo 1, versículo 19 fala que se nós estivermos dispostos a obedecer ao Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Então continue obedecendo, mesmo depois que tudo acontecer. Não sei em qual fase do processo você está, meu irmão. Não sei em qual fase do processo você está, minha irmã. Não sei aonde essa palavra se encaixa na sua vida. Não sei o que tem acontecido e o que realmente tira a paz do seu coração. Mas eu sei que se cada vez mais você se aprofundar com o Senhor Jesus, você experimentará picos de alegria e paz na presença do Senhor. E Ele é poderoso para mudar toda a tua realidade e lhe dar aquilo que você tem esperado, aquilo que colocará um sorriso no seu rosto. Porque, afinal de contas, ninguém pode nos ajudar quando é de cunho espiritual. Somente Jesus pode mostrar para nós o caminho a seguir. E eu sei que o Cordeiro Santo tem a recompensa pelo teu sacrifício e por tua obediência. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.